Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara e nessa videoaula a gente vai realizar a correção dos exercícios da unidade 3. Então, pega esse material para que você possa acompanhar comigo. A gente começa pela página 418. Então, vamos lá. Bom, primeira questão, tá? Número 1, é uma questão de verdadeiro ou falso. E primeiro pergunta, em relação ao conflito da Palestina, né, dizendo que é entre judeus e hindus. E a gente sabe que não é correta, uma vez que o conflito da Palestina, ele é entre judeus e islâmicos. A B, após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, os judeus retornaram à região de Israel. Tivemos a nossa aula, né, falando sobre esse ponto. Em 48, somente o Estado de Israel foi formado, isso também é verdade, uma questão que vai gerar, né, a insatisfação na região. E a última, letra D, Israel tem interesse na Cisjordânia, pois a região é rica em petróleo. E a gente viu que não, o interesse está muito relacionado à água, aos recursos hídricos dessa região, tá bem? Então vamos para a número 2. Explica o motivo que levou os Estados Unidos a invadirem o Afeganistão em 2001. Isso a gente viu, né, que foi uma resposta aos atentados às Torres Gêmeas no 11 de setembro. Aquela questão, né, da procura pelos responsáveis, então a resposta como em procura, né, dos responsáveis, no qual vai se dar início à busca, né, o combate ao terror, tá? Sendo considerado todos aqueles países que, de certa forma, ajudam, né, protegem, auxiliam essas questões como um inimigo também, tá? Então, o que vai motivar os Estados Unidos é uma resposta em relação ao 11 de setembro na busca pelos responsáveis, né? Obviamente, na busca pela Al-Qaeda. Seguindo aqui, a número 3, pede para a gente observar a imagem ao lado, é o Gandhi, né? E a pergunta, explique por que Gandhi foi importante para o processo de independência na Índia. Nós vimos que o Gandhi, ele fazia parte de uma elite hindu. Essa elite hindu estudou nas universidades britânicas e essa elite, né, em um dado momento, conseguiu identificar que ela estava traindo, né, a sua nação, de certa maneira, né? E isso, obviamente, vai gerar uma grande insatisfação a fim de promover a independência da Índia, né, do neocolonialismo. E o Gandhi, ele vai ser muito importante porque ele vai ser a figura que vai sim defender a questão da independência, mas de uma forma pacífica. Ele vai propor uma oposição pacífica em relação à presença inglesa por meio do não pagamento de impostos e por meio da recusa aos produtos ingleses. Necessariamente não vai ser um confronto armado, não vai ser uma guerra, né? Ele vai propor uma forma pacífica. Ele foi, né, um precursor da paz. Então, por isso que ele se tornou fundamental, muito importante no processo de independência da Índia, tá? Próximo aqui é o número 4, tem 4 imagens, né? A primeira, o título, né? Evolução da Primavera Árabe. Aí tem a primeira imagem, fala Egito, janeiro de 2011, no qual a gente consegue ver as tropas. Bahrein, em março de 2011. Líbia, abril de 2011. E Iêmen, em outubro de 2011. A pergunta é: explique os motivos que ocasionaram a Primavera Árabe. Foi aquela onda de protestos contra os regimes ditatoriais em prol, né, de melhores condições de vida. O estopim disso vai ser quando o jovem tunisiano ateia fogo em seu próprio corpo, mas antes, né, de que isso acontecesse, o que motivava de fato eram os regimes políticos autoritários,
nos países árabes da África e do Oriente Médio. E as reivindicações nessa onda de protestos em prol de melhores condições de vida, tá? Vamos aqui para a questão 5. Fazer uma associação entre o conflito do Tibete, conflito da Caxemira e conflito da Palestina. Vai ficar C, A, B. E o primeiro, após a constituição do Estado de Israel, os palestinos declararam guerra aos islâmicos. Os últimos foram derrotados e acabaram perdendo território. Então, a questão da Palestina. A China tem interesse nos recursos minerais da região, é o Tibete. E a região está disputada, a região é disputada pelo Paquistão e pela Índia, tanto que incentiva a produção de armas pelos dois países, o conflito da Caxemira. Vamos para a próxima, da tarefa número 1. Tem um esqueminha falando sobre a questão da Cisjordânia. Percebam a questão do acesso à água, do Rio Jordão. E pergunta qual é o interesse de Israel. Exatamente o acesso à água, os recursos hídricos. Israel tem interesse nessa região em função do acesso às águas do Rio Jordão. Vamos para a próxima, número 2. Pede para que a gente leia as afirmações. O ataque às Torres Gêmeas, planejado pelo Osama Bin Laden em 11 de setembro de 2001, motivou os Estados Unidos a realizar uma guerra ao terror, A guerra ao terror, isso é verdadeiro. A 2. A invasão ao Afeganistão contribuiu para o avanço econômico e social do país. A gente viu que não, muito pelo contrário, Isso vai impactar socialmente e economicamente a população, um impacto de forma muito negativa. Então, não pode ser a número 2. E a 3, o verdadeiro interesse dos Estados Unidos no Iraque era ter controle das reservas de petróleo, é verdade. Então, para a gente conseguir assinalar as alternativas corretas, só poderia ser a letra D, a questão 1 e a 3. Vamos para o próximo. Para a gente observar o mapa e responder as questões. Esse mapa está falando da atual divisão do Estado Islâmico, atual divisão não, das áreas de atuação do Estado Islâmico. Aí diz que uma das maiores cidades sírias já foi o principal bastião de oposição do regime do Assad. Milhares de refugiados de minorias regionais defendem a... Não, gente, é porque aqui tá... Deixa eu aumentar para eu conseguir ler melhor. Peraí, depois eu volto, tá? Senão eu não vou conseguir ler. Bom, aqui. Então, voltando aqui. Uma das maiores cidades sírias já foi o principal bastião da oposição ao regime do Assad e agora sofre com os ataques do EL. Milhares de refugiados de minorias religiosas dependem da ajuda dos Estados Unidos para conseguir água e comida. Deixa eu botar para cá. Posto avançado de operações dos Estados Unidos, principal alvo de ataques norte-americanos e tropas do Estado Islâmico, e possui a segunda maior reserva de água do Iraque, está atualmente sob o controle das tropas do Estado Islâmico. E aqui abaixo, falando da questão da crise política na capital do Iraque, que impede que o governo local tome as medidas contra o Estado Islâmico, o EL. E aqui, já a legenda já mostra, que o que está em laranja são as áreas de ataque, o que está em verde no qual eles mantêm controle completo. Agora sim a gente pode ir para a questão. Em quais países o grupo atua? Vai atuar no Iraque e na Síria. O próprio mapa, está falando, nós estudamos em relação a isso, mas o mapa nos ajuda a essa identificação. Então, são os países do Iraque e da Síria. Pesquise uma notícia sobre a ação terrorista do Estado Islâmico no mundo e anote o título dela nas linhas a seguir.
depois com o auxílio do professor, discutem em sala de aula sobre as notícias estabelecidas. Então, acredito eu, né, que na notícia que vocês encontraram, possivelmente estava falando de algum ataque, de alguma bomba, de algum sequestro, porque, infelizmente, as atuações do Estado Islâmico são em relação a isso, tá? E acredito eu, né, que as notícias que vocês pesquisaram, seja por meio de jornais, de revistas na internet, vão mostrar que é um grupo muito violento. E essa é infelizmente, uma marca, né? A violência por meio de sequestros, de atentados, né? Uma violência muito intensa promovida pelo Estado Islâmico. Depois, a 4, o Brasil deu refúgio a 310 sírios em 2017. Deixa eu aumentar de novo, porque senão daqui eu não consigo ler. São Paulo. A Síria é o país que tem o maior número de refugiados vivendo no Brasil, de acordo com o relatório de refúgio em números, divulgado nesta quarta-feira, dia 11, pelo Comitê Nacional dos Refugiados, CONARE, órgão ligado ao Ministério da Justiça. No ano passado, o CONARE reconheceu 587 refugiados, dos quais 310 foram sírios. Nos últimos 7 anos, os sírios somaram 2.771 pessoas, entre as 10.145 reconhecidas pelo Brasil como refugiados. Hoje, mais de 5.100 dessas pessoas seguem vivendo no território brasileiro e os sírios são 35%. Deixa eu seguir aqui um pouquinho. O país árabe está em guerra há 7 anos e o Brasil foi uma das nações que abriu as portas para os seus refugiados. De acordo com os dados do Observatório Sírio de Direitos Humanos, desde o início do conflito já morreram 500 mil de pessoas na Síria. De acordo com o CONARE, atualmente 86 mil pedidos de reconhecimento de refugiados acumulados no Brasil. A maior nacionalidade de origem deles é venezuelana, com 37% do total. Até agora, o Brasil já concedeu refúgio a 18 venezuelanos. No ano passado, a população venezuelana foi a que mais solicitou refúgio no Brasil, com 17.865 pedidos, ou 53% do total dos 33.866 solicitações. Depois da Venezuela, o maior número de pedidos veio de Cuba, Haiti e Angola. Apesar de receberem refúgio, muitas pessoas deixam de constar na lista após alguns anos. De acordo com o CONARE, não há detalhes no Estado sobre os motivos, mas a possibilidade são, entre elas, a mudança de países, a naturalização como brasileiro ou o pedido de cessação. A pergunta explique os motivos que levaram o Brasil a reconhecer os sírios como refugiados. Primeiro, a gente tem que compreender o significado do termo, né? Existe o emigrante, o migrante e o refugiado. Emigrante, com a letra E, da ideia de externo, né? Então, emigrante é aquele indivíduo que está saindo de uma localidade. Esse emigrante, ele vai à procura de melhores condições de vida, procura de trabalho, educação, acesso à saúde, né? Fatores assim. E, por sua vez, o imigrante com I, da ideia de interno, é aquele indivíduo que está entrando em um determinado território. O conceito de refugiado já vai ser diferente. O refugiado é aquele indivíduo que ele é forçado a sair, ele é forçado a migrar, seja porque ele é um perseguido político, um perseguido étnico ou um perseguido religioso. E no caso dos sírios, o que vai motivar a saída deles, né, é a questão da guerra. Então, eles não estão saindo obviamente, né, em busca de melhores condições de vida, porque é em busca da sua sobrevivência. Isso é indiscutível. Mas não é diferente de uma pessoa que vai, mas tem condições, por exemplo, de voltar, caso venha a ser o caso. Eles são forçados a migrar
porque está acontecendo a guerra civil. Então, então é um ponto de sobrevivência. Como eles são forçados em função do contexto da guerra, né, eles passam a ser reconhecidos de fato como refugiados, bem? Vamos seguindo aqui. Questão 5. Qual é o interesse da China na região do Tibete? A questão da água, né? São os recursos hídricos disponíveis no Tibete. 6. Com a divisão das Coreias... Não, a divisão das Coreias é um símbolo da bipolarização do mundo durante a Guerra Fria. Você concorda? E justifique, né? De fato, né? É um símbolo, sim, porque o período de bipolarização do mundo foi aquele período da Guerra Fria entre a disputa dos Estados Unidos com a União Soviética. Aquela disputa do capitalismo com o socialismo. E a divisão das Coreias é uma marca, uma vez que a Coreia do Sul vai ficar sob influência capitalista por meio dos Estados Unidos e a Coreia do Norte vai ficar sob influência socialista com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Por isso, sim, que essa divisão, esse conflito das Coreias, não o conflito em si, né? O conflito foi depois, mas a divisão das Coreias é uma marca um símbolo, né, do processo de bipolarização do mundo. Vamos seguindo aqui, agora o Max Desafio. Tem uma charge, né, do Primavera Árabe, e diz a letra A. Interprete a charge acima a partir do que se esperava do movimento denominado como Primavera Árabe para os países do Oriente Médio. A Primavera Árabe foi aquela onda de protestos contra os regimes autoritários, contra os regimes ditatoriais. Eles buscavam melhores condições de vida, né? Buscavam o término desses regimes autoritários e uma base democrática, tá? Então, o que se esperava era isso, era o fim dos regimes autoritários e uma base democrática em prol de melhores condições de vida. Letra B agora. Como a guerra da Síria pode ser associada ao movimento expresso na charge acima? A Síria, né, ela, na guerra, né, no caso, a guerra da Síria, ela está relacionada à saída do Bashar al-Assad do poder, do presidente, do ditador, né? Então, a saída dele, né, que promoveria, né, essas melhores condições. Vamos para a próxima aqui, a número 2. Tem um texto, né, da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas, e diz: desde o início da sua ofensiva, em 9 de junho de 2014, o grupo, agora a pronúncia talvez eu fale, mas jihadista, né? Estado Islâmico, avançou de forma exponencial, beneficiado pela fraqueza e o sectarismo do Estado iraquiano e pela guerra civil na Síria. Os radicais ganharam reforços e conquistaram novos territórios, propagaram o terror a partir da dizimação das minorias étnicas e chocaram o mundo com a execução de vítimas inocentes. Hoje, lideranças mundiais debatem uma coalizão capaz de parar os radicais que avançam cada vez mais fortes e atrozes. O que é o Estado Islâmico e como surgiu? Pergunta da letra A. O Estado Islâmico é um grupo terrorista e esse surgimento vai se dar por meio dos integrantes que participavam da Al-Qaeda, né? Mas vai haver um rompimento dessas relações e dará-se início a esse outro grupo extremista e terrorista. B. Qual é o principal objetivo do Estado Islâmico? É unir os povos muçulmanos da região, implantando a Sharia, né? A Sharia são as leis islâmicas. O contexto é a forma de interpretação que se dá, né, com base na Sharia, nas leis islâmicas, tornando, né, o grupo terrorista, o grupo extremista terrorista.
Número 3, para observar um mapa e pergunta: o mapa destaca uma região no mundo onde há muito tempo vive conflitos étnicos, religiosos, políticos e econômicos. Nomeie a região em destaque no mapa, indique o seu principal recurso natural e discuta a importância desse recurso. A gente está falando, obviamente, do Oriente Médio, e esse recurso natural é o petróleo. Hoje a gente sabe que o petróleo é uma das principais fontes de riqueza do mundo, por mais que hoje existam fontes alternativas, né? Mas o petróleo é tanto utilizado desde a concepção como fonte de energia até combustível, os seus derivados, né, são inúmeros. Então, por isso que existe essa procura tão grande pelo recurso. A letra B, indique 3 religiões monoteístas que tiveram origem nessa região e as implicações religiosas e econômicas lá no Brasil. Se a gente está falando do Oriente Médio, então as 3 religiões monoteístas são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E no caso do Brasil, a gente, essas concepções, né, religiosas vão se dar por meio da grande quantidade de fiéis do cristianismo que a gente tem no nosso território, tá? E é uma religião, né, o berço é lá no Oriente Médio, mas recai aqui sobre o Brasil em relação a esse ponto religioso. E em relação ao ponto econômico, é por meio do petróleo mais uma vez, porque os preços do barril de petróleo vão influenciar no mercado internacional e automaticamente na compra, né, desse petróleo aqui na nossa economia. Por mais que a gente saiba, né, que o Brasil, a gente também possui petróleo, né, mas são questões diferenciadas. A nossa exploração é uma exploração muito cara, nosso petróleo ele se encontra em águas profundas, né? E a gente, por mais que a gente tenha, né, uma produção, as maiores reservas estão lá. E como o petróleo ele é utilizado não somente, ele não é, né, na sua forma bruta, são os seus derivados e diversas outras questões, isso automaticamente vai impactar no mercado internacional aqui para o Brasil, tá? Vamos seguir aqui agora a questão 4. A região da Caxemira ocupa um vale fértil habitado principalmente por muçulmanos. Desde 1947, quando o Paquistão e a Índia conquistaram a independência da Inglaterra, ocorreram guerras envolvendo a disputa pela Caxemira. A letra A pergunta por que essa disputa territorial tem preocupado o mundo, porque dentre esses conflitos houve a iminência das armas nucleares. Houve um investimento bélico nesse setor e, com certeza, isso é uma preocupação a nível mundial. A B pergunta, para os países diretamente envolvidos no conflito, qual a importância estratégica da região da Caxemira? É a questão da água, né, gente? É a questão do acesso aos recursos hídricos. E para a gente fechar, tem o Você Aprendeu, no qual a gente pode completar aqui, né? No qual, primavera, a gente está falando da primavera árabe, a questão da onda, a onda de protestos. Depois, o que vai envolver os judeus e os palestinos, né? Faz parte dos conflitos árabe-israelenses. Quando a gente fala da questão da invasão dos Estados Unidos, é a invasão do Afeganistão. O conflito no qual, né, tem o Bashar al-Assad envolvido é a guerra civil na Síria. O grupo extremista é o Estado Islâmico, o grupo terrorista. O conflito, né, dentre as Coreias é a questão que vai envolver a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, mas no caso a gente identifica, né, como o conflito da Coreia do Norte pela questão da invasão. O interesse do Tibete em relação a uma região, o interesse da China em relação a uma região é a região do Tibete. E por fim, quando a gente fala sobre a independência da Índia, também tem a questão da Caxemira nessa discussão, tá bem? Então, galera, eu encerro por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até!